professoras. Chegamos agora no nosso quarto vídeo. Nosso quarto vídeo é sobre limites e contornos. E aí, para começar, eu quero que vocês imaginem um rio. Agora, tentem imaginar esse rio sem as margens. O que acontece? E é sobre isso que a gente precisa se debruçar. Sobre a importância e a necessidade de limites e contornos. A gente viveu algumas décadas sob um modelo de educação bastante autoritário, em que as regras, os limites, eles eram muito claros e talvez até impostos de uma maneira dura, de uma maneira inflexível. Como uma reação a isso, a gente vem agora, nas últimas décadas, um assunto mais recente na educação infantil e dos adolescentes, falando sobre uma educação mais amorosa, uma educação mais respeitosa e até uma educação mais libertadora, né? E eu acho isso fundamental, mas talvez, em alguma medida, a gente perdeu a mão. A gente foi para um outro extremo de ausência de limites e contornos. Sob esse nome de uma educação mais respeitosa e mais amorosa, é fácil a gente incorrer no erro. É fácil a gente perder os contornos, perder os limites, perder essa margem do rio. E aí o que a gente faz quando a gente perde a margem no rio? A gente permite que a criança faça absolutamente tudo o que ela deseja. E quando a gente perde esse fio, quando a gente perde esse contorno, a gente se perdeu na educação, porque aí a partir desse momento a gente está criando tiranos. Por que eu estou falando de tiranos? Porque os tiranos fazem o que eles querem. E se você não atende o desejo dele naquele momento, exatamente do jeito que ele quer, ele se joga no chão, ele se corta, ele eventualmente tenta suicídio. E a gente fica aprisionado nesse medo de que se eu não fizer o que essa criança, o que esse adolescente deseja, ele não vai me amar, ele vai se colocar em risco. E é exatamente o contrário. Quando a gente consegue, ao mesmo tempo, colocar esses limites e esses contornos de uma forma respeitosa, afetuosa e que acolhe a frustração, a gente permite indivíduos crescendo de uma forma mais íntegra, inteira. E que não se desfaça em mil pedaços diante da primeira frustração, tanto fora de casa quanto fora do ambiente escolar. E aí vocês podem me perguntar, tá, Loreli, mas isso não é papel da família? Isso não é papel do pai, da mãe? Sim, em grande parte isso é papel da família, mas quando a gente fala em sociedade, em viver em comunidade, a escola cumpre um papel crucial, que é um papel da instituição. Então, algumas regras e limites que são colocados na escola como um espaço de respeito são exclusivos da escola. Então, a gente não vai se colocar no lugar de pai e mãe dessa criança, desse adolescente, a gente vai se colocar no lugar de uma instituição normativa dentro de uma comunidade e vai sim ter esses limites e essas regras bem definidas. Então, ao mesmo tempo que você, professor, é uma fonte de inspiração, é um modelo para essa criança, para esse adolescente, é algo que ele olha e deseja ser como você, ele também espera de você que você diga não para ele. Ele espera que você diga, a partir daqui, não, esse é um limite da nossa relação, esse é um limite da minha sala de aula, esse é um limite intransponível. Esse limite pode ser negociado? Talvez, em alguma medida sim, porque a gente está falando da capacidade das crianças se expressarem e terem as suas opiniões ouvidas, mas tem a partir do momento que não, a partir daqui você não vai mais. E a criança precisa disso, e ela vai se frustrar? Vai. Ela vai espernear? Vai. Ela vai se opor? Vai, porque isso é importante para a criança, ela ir testando esses limites. Mas quando ela testa, ela quer que você diga, meu querido, daqui para frente você não vai. Então ela bate e volta. E quando ela bate e volta, ela vai entendendo que ela está contida num espaço. E esse espaço de continência, esse espaço do contorno, é um espaço de segurança. E é também um espaço de liberdade. Então, quando eu estou aqui dentro, eu posso me expressar, eu posso compartilhar minhas experiências, eu posso me divertir, eu posso questionar, mas quando eu esbarro nesse limite, eu volto. Eu imagino que vocês sejam de uma geração e compartilhem uma música comigo no Renato Russo que fala: disciplina é liberdade. E eu gosto muito dessa expressão. E eu acho que resume bem essa ideia das margens. Então, dentro dessa disciplina, dentro dessas regras, dentro desses limites, eu tenho liberdade. Essa mensagem, eu acho que ela vale para vocês como educadores e talvez valha ainda mais para vocês como pais ou para pais das crianças que vocês assistem, que oferecer para a criança contornos,
limites, regras, disciplina é um ato de amor. Quando eu faço isso, eu não estou afrontando a criança, eu não estou questionando o amor da criança para comigo ou o meu amor para com ele. Eu estou oferecendo isso como um ato de amor. Afinal, a gente não cuida de crianças como pais, como educadores, para que eles nos amem incondicionalmente. A gente cuida deles para que eles sejam agentes da própria vida, para que eles tenham autonomia e sigam o caminho que eles desejarem seguir. Então, o que a gente faz em casa ao dizer não é instrumentalizar essa pessoa para a vida, para que quando ela chegue na adolescência, na vida de adulto jovem, ela seja capaz de enfrentar as adversidades a partir desse referencial que ela traz dentro de si. Porque se ela não tiver esse referencial dentro de si, ela vai se perder na vida adulta, assim como esse rio se perde sem margens. E aí eu queria dar uma sugestão para vocês manterem esse método na cabeça toda vez que vocês se virem desafiados a como que eu coloco esse limite, né? Será que essa situação exige um limite? Será que nessa situação eu posso ser mais flexível? Primeiro, limites claros. Então a criança precisa saber exatamente até onde ela pode ir. Isso tem que ser transmitido com segurança, com tranquilidade. Então, ó, a gente vai brincar neste pátio. A partir deste ponto para lá você não pode mais brincar. Então ela tem que saber exatamente qual é o limite, a partir dali ela não pode mais. E é isso, essa importância de transmitir esse limite de uma forma afetuosa. Olha, que dentro desse espaço você pode brincar. Aqui você pode explorar, aqui você pode se divertir. A partir desse espaço não pode mais porque isso não é seguro para você. Segundo ponto, liberdade de exploração. Então, dentro desse limite, a criança ou adolescente pode fazer o que ela quiser. Então ela precisa se sentir à vontade. Então assim, você não pode isso, mas isso também não pode, isso também não pode, isso também não pode. Poxa, mas o que eu posso, né? Então a partir do momento que eu desenho esses limites com clareza e tranquilidade, eu digo para essa criança e para esse adolescente, aqui você pode explorar, aqui você pode fazer o que você tiver vontade. E por último, confiança. Eu preciso confiar que essa criança, esse adolescente, sabe onde está o limite. Se por acaso ele for até a borda testando esse limite, eu vou observar, falar assim, não, aqui volta. Eventualmente eu vou ter que ir lá e pegar. Não, aqui você volta. Vamos imaginar um adolescente que está começando a ir para as festas e os amigos fumam e os amigos bebem e eu combino com ele, por exemplo, se for meu filho, né, combino com ele, olha, pra gente isso não é um limite transponível. Você não pode fumar e não pode beber. Claro que a gente entendendo que essa família tem um diálogo super assertivo, aberto, afetuoso, né? Então, eu vou permitir que você vá a essa festa, mas eu quero confiar que você não vai beber e não vai fumar. Então, a gente precisa confiar quando a gente dá esse limite. Porque se tem uma coisa que angustia muito os adolescentes, é o pai dizer, pode ir na festa, eu confio em você. Dá 5 minutos, ele pega o celular e rastreia tudo que esse adolescente fez nesse intervalo de tempo. E assim você vai criando essa relação de confiança com limites. E a criança vai se sentir, o adolescente vai se sentindo pertencente a esse espaço, vai se sentindo confiante e confortável nesse espaço. E dentro desse espaço, ele vai se expressar livremente, ele vai exercer todo o seu potencial. É fácil fazer isso? Não, em absoluto. A gente, como educador, como pai, como mãe, como professor, a gente a todo momento fica se questionando, será que eu fui muito autoritário? Será que eu fui muito permissivo e deixei fazer tudo o que queria? Esses limites, eles são negociáveis, eles são ajustáveis. E quanto mais transparente for essa comunicação com a criança e com o adolescente, mais fácil fica. Então, hoje eu coloquei uma regra, amanhã vamos atualizar essa regra. E isso ser fluido para ambas as partes. Mas hoje, talvez o que eu veja de mais arriscado é o excesso da permissividade. É permitir que a criança faça tudo, é permitir que ela se expanda no universo e nada mais contém essa criança. Claro que no outro extremo a gente tem a autoridade exercida de forma bruta, de forma muitas vezes agressiva e violenta, de uma forma sem diálogo, em que a criança e o adolescente fica submetido a uma série de regras arbitrárias. Isso também é bastante danoso. Então acho que a gente precisa cuidar dos dois extremos, mas hoje manter um cuidado muito delicado com o excesso da permissividade. E lembrando que limites e contornos fazem com que a criança tenha a sensação de pertencimento, sensação de segurança, sensação de autoconfiança e permite que a criança confie em você. E naturalmente o amor vem dessa relação.